Eu gostaria de continuar falando sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você esteve atento ao longo das últimas pregações no mês de julho, foram trazidas palavras aqui sobre como nós podemos viver uma vida realmente vitoriosa, uma vida que nos leve a viver além de tudo isso que nos cerca aí. Não sei se você já teve esse desejo no seu coração. Eu desde jovem eu tinha esse desejo. Eu queria ser melhor. Eu queria vencer as minhas limitações, os meus erros, né? Muitas vezes eu dizia, puxa, errei de novo, né? Como é que eu faço para vencer, né? Puxa, eu queria, né, acertar na minha vida. Isso era algo que eu tinha no meu coração e muitas vezes isso me frustrava. Mas Deus, Ele tem um propósito para nós, na nossa caminhada, de avanço, de vitória, de que nós continuemos crescendo e avançando, indo além do que aquilo que nós mesmos imaginamos para nós. E ao longo desse mês, nós falamos sobre vencer, né, pela fé, usando o escudo da fé, né? A irmã Diange falou sobre como nós vencemos através da palavra de Deus, mediante, né, a palavra de Deus. O pastor Luiz, né, o nosso pastor presidente a nível nacional, esteve aqui e falou sobre como a transformação da nossa mentalidade, a nossa maneira de ver e de pensar, traz mudança, né, e nos leva além dos processos. E eu acho muito interessante, essa frase marcou para mim, né, quando ele falou, muitas vezes nós ficamos só nos processos, e os processos são importantes, mas nós precisamos entender que Deus quer nos levar à vitória. A própria palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou seja, Deus quer, este é o propósito de Deus. Nós falamos aqui também no último domingo sobre no que reside a glória de Deus, no que reside a glória da igreja. E a glória da igreja, na verdade, reside na presença de Deus nas nossas vidas. E neste movimento de Deus, neste movimento sobrenatural, neste movimento que vai além do comum. E Deus nos tem chamado a isso, a provarmos, né, a sua bondade, o seu amor e todo o seu propósito. E isso é o que nos leva, né, para além da mediocridade, para além, né, da média, né, vamos dizer assim. E eu queria convidar vocês a darmos olhada rapidamente na Epístola de Efésios, começando pelo capítulo 4. Talvez você vai entender por que eu estou fazendo esta introdução aqui. No capítulo 4 de Efésios, verso 1, o apóstolo Paulo, ele faz uma conclamação aqui. Esse rogo-vos aqui é um pedido veemente, um pedido com força. Certo? Não é assim, gente, se der. Não. O Paulo está dizendo, eu rogo a vocês. A vocês quem? A nós, cristãos. Nós que temos provado esta nova vida em Cristo. Ele diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, porque Paulo estava preso em Roma, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo está dizendo que há um modo de andar digno da nossa vocação. E eu gostaria de trabalhar um pouco isso. Para nós entendermos o que Paulo está falando aqui no capítulo 4, eu quero convidar você a olhar algumas coisas que Paulo escreveu antes aos Efésios, para você entender por que Paulo chega aqui dizendo, olha, agora eu realmente exorto vocês a que vocês vivam uma vida digna da vocação cristã, da vocação como filhos de Deus. E o que é este andar de modo digno? Se nós olharmos no capítulo 1, verso 12 da epístola, dessa mesma epístola, nós vamos ver Paulo aqui fazendo uma introdução sobre o propósito de Deus ao chamar o homem de volta ao relacionamento com ele por meio de Cristo. E aí no verso 12 ele diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois
de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está falando aqui que nós fomos criados, e a criação que ele está falando aqui não é a primeira, não é uma criação natural. Não é aquela primeira criação lá de Gênesis, que Deus criou o homem, né? Paulo está falando aqui de uma nova criatura. Paulo está falando aqui de uma nova criação. De pessoas que nasceram de novo por meio da fé na obra de Cristo e pela ação do Espírito e da palavra. Ele está falando que este novo homem em Cristo agora é criado, né, para glorificar a Deus. Nossa vida, nossa vocação, cada coisa que você faz, o que você faz durante a semana? Cada coisa que nós pensamos, o que nós somos no nosso dia a dia, nós temos um chamado de glorificarmos a Deus. Ou seja, de que a glória de Deus seja percebida na nossa vida, que a presença de Deus seja percebida na nossa vida. E aqui Paulo está falando que nós recebemos, né, quando nós cremos em Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nos foi dado uma presença habitadora, que é a presença do Espírito de Deus. E é este Espírito quem gera em nós esta transformação. E a partir daí é que nós realmente começamos e podemos glorificar a Deus. Qual é a glória de uma planta? Qual é a glória, né, de uma planta? É o seu fruto. No Velho Testamento, né, um dos profetas diz que o homem é como a erva. Ele nasce, cresce, né? Ele dá o seu fruto, seca e murcha. E a sua glória se foi. A nossa glória, nós que fomos criados em Cristo agora, novas criaturas, ela não está limitada só a este tempo presente. Este corpo se desfará um dia, mas há uma promessa de eternidade. E a glória de Deus se estende nas nossas vidas para a eternidade. Fantástico isso. Veja bem, eu estou falando aqui da nossa vocação. Paulo lá no capítulo 4 fala de andarmos segundo a nossa vocação, de modo digno do nosso chamamento, por meio de Cristo. E agora aqui também, se você for olhar o capítulo 2, verso 10, depois que o apóstolo Paulo ele fala aqui da graça salvadora, que é pela fé, né? Você pode olhar isso depois, lá no verso 6, diz que juntamente com ele nos ressuscitou, fala que é pela graça que nós somos salvos, né? Não é por obras. Mas o verso 10, olha o que ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso que lá adiante ele agora começa a falar sobre andar de modo digno. Mas aqui ele já está introduzindo essa ideia de que nós fomos criados em Cristo agora. Volto a reafirmar, não é o homem natural, não é do homem natural que Paulo está falando aqui, mas é de um homem que provou um novo nascimento espiritual em Cristo. E este novo homem agora, ele é criado em Cristo para boas obras. Boas obras, queridos, não é dar esmola. Boas obras não é só acudir o necessitado, isso são boas obras, sim, mas tudo aquilo que eu fizer precisa estar revestido desta novidade de vida que Cristo traz. E se tem uma referência de boas obras que nós precisamos olhar, é para o Senhor Jesus. Nós vamos ver Ele manifestando a bondade do Pai enquanto esteve aqui no nosso meio, não? Quem já leu os evangelhos? Jesus curava
A Bíblia diz que traziam os enfermos, e eu gosto muito de um texto onde diz assim, que ele curou a todos, não deixou ninguém de fora, dos que foram trazidos até ele. Jesus, ele curou, ele perdoou, ele restaurou. Você vai vendo que o andar de Cristo no nosso meio foi um andar transformador. Você e eu fomos criados em Cristo para boas obras. Você crê nisso? Para andarmos à semelhança de Cristo, queridos. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai falar mais adiante, se você seguir a leitura em casa, sugiro que você leia essa epístola, ele vai dizer que Deus, ele capacitou, ele aparelhou a igreja com dons na vida de muitas pessoas, para que a igreja, que é você e eu, nós que cremos, nós cristãos, somos igreja do Senhor, Deus aparelhou a igreja, com estes dons, para que nós fôssemos aperfeiçoados, chegando à medida da estatura de Cristo, à semelhança de Cristo. Jesus é o meu alvo e o seu alvo, queridos. Nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos colocar os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Muitas vezes nós estamos olhando para homens, para circunstâncias, mas a palavra de Deus nos diz e nos ensina que Deus, ele fez uma obra completa por meio de Cristo para nos reconciliar com ele, para nos aproximar, uma obra de perdão, uma obra de salvação, de graça, não para que a gente andasse na mesma, não para que a gente andasse na mediocridade, mas para que nós pudéssemos provar algo novo, para que nós pudéssemos avançar, para que nós pudéssemos vencer nós mesmos, para que nós pudéssemos vencer os pecados, as nossas falhas. E é muito interessante, se você olhar também, quando o apóstolo Paulo fala da igreja, ele coloca que a igreja, ela também foi chamada para manifestar a multiforme sabedoria de Deus, para que ela fosse conhecida. Ou seja, Deus também nos chamou para que nós, como igreja, manifestássemos a sabedoria de Deus, para que nós manifestássemos o amor de Deus também. Se nós olharmos para Jesus, quando ele ora na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, um texto que me chama muita atenção ali, é que Jesus ora para que nós sejamos um, como ele e o Pai são um, para que haja unidade no propósito, unidade na caminhada. E aí ele diz, para que o mundo saiba que tu me amastes, que tu me enviastes e que tu os amastes. O mundo precisa saber, queridos, que Deus os ama. E é o nosso andar de modo digno da vocação que já recebemos, que manifesta este amor, ou que deveria de manifestar este amor, este andar neste propósito, nessa unidade de propósito com Cristo, porque é isso que está no coração dele e do Pai, que o mundo saiba do grande amor de Deus, da bondade de Deus. Fomos criados, queridos, para viver nessa dimensão. Agora, em Efésios capítulo 3, verso 21, acompanhem comigo, verso 20 e 21, o apóstolo Paulo está escrevendo agora, antes de chegar ali no capítulo 4, onde eu comecei lendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queria fazer 2 destaques aqui. Primeiro, o seu poder que opera em nós. Há um poder, queridos. O Espírito Santo de Deus é este poder de Deus que opera em nós, nos levando a viver além das nossas limitações. Quando eu comecei a entender isso na minha vida, eu comecei a entender que não era eu quem realmente determinava toda a mudança na minha vida. Ainda que eu tenha um papel importante,
por causa das minhas escolhas e das minhas atitudes, das minhas decisões, mas eu precisava de um poder para ir além das minhas limitações. E eu comecei a descobrir este poder na minha relação com Cristo, por meio do Espírito e da Palavra. Este poder opera em nós, nos levando além. Por isso, agora, o apóstolo Paulo chega para a igreja, depois de trazer uma série de questões, algumas eu fiz destaque aqui, ele fala desta operação que nos leva e nos capacita a andar de uma maneira diferente. Andar de uma forma que glorifique a Deus. No pensar, no falar, no fazer, nos relacionamentos em casa, no trabalho, na própria igreja. Isso não quer dizer que nós não venhamos a falhar, queridos. Nós falhamos. Mas nós precisamos entender que algo foi plantado em nós. E eu gostaria de fazer um destaque em relação a isso. Vamos abrir lá em 1 João capítulo 3. Em 1 João capítulo 3, verso 7. 1 João capítulo 3, verso 7. O apóstolo Paulo, o apóstolo João agora, estou com Paulo na cabeça. O apóstolo João, discípulo do Senhor Jesus, que andou com ele escreve assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Esse é um texto forte, né, do apóstolo João. Mas ele está fazendo aqui uma separação. A palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado até encontrarmos a Cristo. E obviamente o apóstolo Paulo, se você for ler o capítulo 2 de Efésios, você vai dizer que nós vivíamos presos aos nossos delitos e pecados, andando segundo o rumo desse mundo. E segundo a influência maligna que atua nesse mundo, porque há uma influência maligna que atua nesse mundo, queridos. E nós não podemos fechar os olhos para esta influência sobrenatural. E aqui ele está falando agora de um andar em justiça, mas eu queria só fazer destaque para o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não quer dizer que não peque, mas viver na prática é diferente, é escolher viver de um modo fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, de um modo que não agrade o nosso Deus, um modo que não glorifique o nosso Deus, de um modo que fira a santidade do nosso Deus. E é disso que o apóstolo João está falando. Mas ele diz o seguinte: olha, é incompatível uma vida injusta, uma vida, né, no erro, com uma nova vida gerada por Cristo. A divina semente que foi semeada, plantada, né, em nós, que pode representar aqui tanto a palavra como a presença habitadora do Espírito Santo, que nós recebemos, a palavra de Cristo e agora o selo do Espírito, ela gera algo novo, gera um andar novo. E a Bíblia chama isso de justiça. Veja bem, nós não somos salvos pelas nossas justiças, nós somos muito injustos, queridos. Nós somos injustos no que falamos, nós somos injustos quando julgamos, nós somos injustos muitas vezes até na divisão do que temos. Nós somos injustos de muita forma se nós formos olhar a humanidade. Mas há uma justiça que agora, por causa desta divina semente, começa a ser implantada e produzida em nós. E é disso que Paulo fala quando ele nos chama a andar em novidade de vida, de uma maneira nova, com base numa nova justiça. Isso aqui, queridos, é moral, é uma justiça moral, é mudança de procedimento.
Viver um cristianismo sem viver mudança no nosso proceder é questionável. É questionável. Se nós continuarmos, por exemplo, na avareza, que é a idolatria, se nós continuarmos só amando o dinheiro, por exemplo, né? Se nós continuarmos amando as coisas deste mundo, e não amando o próximo, e não amando a Deus, que justiça há nisso? Que novidade de vida é essa? Somos chamados a este andar de modo digno. Jeremias 21, 12 já dizia: administrem justiça a cada dia. E quando o apóstolo Paulo, volte lá para Efésios, ele fala em esse andar de novidade de vida, ele começa a colocar uma série de elementos práticos. E eu queria desafiar você a parar em casa e olhar essa epístola. Porque nós erramos em não conhecer as Escrituras. À medida que nós vamos vendo as Escrituras, nós vamos sendo desafiados, queridos. E às vezes nós vamos dizendo: puxa, realmente me falta humildade. Tem áreas da minha vida que eu sou muito soberbo. Paulo está dizendo, com toda humildade, verso 2 do capítulo 4, e mansidão. O manso, queridos, é aquele que deixa Deus lutar por ele. Não é aquele que sai, né, já chutando tudo e resolvendo na força dele, né? Ele está falando de humildade, de mansidão, de paciência, longanimidade. Ele está falando de dar suporte uns aos outros, suportar uns aos outros em amor aqui. Quando você olha o texto, não é dizer assim: puxa, eu tenho que tolerar aquela pessoa. Não, a ideia aqui é de dar suporte, é de ser apoio, é de levar a carga do outro, é de socorrer. Isso é a nova justiça. Paulo está dizendo aqui que esses frutos é o que o Espírito Santo quer promover em nós. E é o que nós precisamos dar lugar e buscar. Nós buscamos tantas coisas, né? E eu pergunto: nós temos buscado, além do que nós vemos aí no mundão velho, nós temos buscado mudança? Ele vai falando aqui de outras características. Mais interessante no capítulo 4, é quando ele começa a trabalhar, né, a ideia de mudanças em hábitos. Capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, vos digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Não, as minhas ideias, o que eu acho que é o que está certo, e tantas outras coisas, né, que ocupam a mente do homem. E ele vai falando: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pessoas que não estão nem aí para Deus, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E assim ele vai, mas aí de repente mais adiante ele diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha como a coisa fecha. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, joga fora o velho. Começa a jogar fora o velho. Porque Deus tem um novo para te dar. Deus plantou uma semente no teu coração, na tua vida. Você entendeu o amor de Deus, Deus te trouxe para perto, Deus tem chamado você à intimidade com Ele. Deus quer te dar esta possibilidade de viver algo novo. Viver em justiça, não na tua justiça, não na minha justiça. Um velho homem vai ficando, e este novo homem agora criado, ele diz: vos revistais, verso 24, do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, esse novo modo de viver, os procedimentos, a maneira de nós nos comportarmos, de reagirmos, de lidarmos com as coisas, vem agora pela verdade que nós estamos recebendo da palavra de Deus, vem pela verdade que nos alcançou, que Cristo trouxe.
e que vai gerando mudança. Pá, eu antes entendia assim, agora, opa, caiu a ficha. Caiu a ficha, Deus. Estou percebendo que realmente essa é uma área que precisa mudar na minha vida. E se você for adiante na leitura, Paulo ele vai entrando em aspectos muito mais práticos. 25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade. A mentira não condiz com este modo digno de andar. Não condiz com a presença do Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, ela entristece o Espírito de Deus. E se nós formos ver, vai colocando outras coisas, né? Ele fala sobre, verso 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque nós precisamos exercitar perdão diariamente. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? No dia. 70 vezes 7. Né? 490 vezes, pastor? Isso, na verdade, tem uma dimensão muito maior, né, do que só a ideia do número de 490 vezes no dia, tá? Porque o número 7, ele fala de plenitude, ele fala de completude, se é que existe essa palavra, né? Se usa muito aí agora. Se fala, né, em um tempo com que as coisas se completam, se encerram. E nós precisamos aprender a viver esse tempo do perdão. Precisamos aprender a viver isso. E ele vai falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Queridos, Deus nos chamou para andarmos e vivemos além da mediocridade. Para andarmos, fazemos caminhos retos, caminhos novos. Talvez você diga, puxa pastor, eu errei tanto. Talvez você lembre de erros do passado. Esqueça o seu passado. A palavra de Deus diz que Deus nos perdoa e os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Ou seja, Deus se esquece dos nossos erros. Nós não esquecemos, né? A gente não esquece dos nossos erros e não esquece dos erros dos outros, né? Nós somos fantásticos nisso, né? Lembrar que o outro errou, né? Mas o que está sendo colocado, né, aqui é que nós podemos escrever uma nova história. Somos novas criaturas. Se recebemos a Cristo pela fé, se realmente confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra de Deus diz que essa divina semente ela passa a ser agora implantada no meu coração. E isso é um mistério, isso é espiritual, isso é um soprar de Deus, e este poder começa a gerar algo novo. Obviamente eu preciso dar lugar a este novo. Paulo está dizendo, jogue o velho fora, dê lugar ao novo, revista-se do novo, dê lugar ao novo. Quem quer viver o novo aqui? Eu quero. Eu luto, queridos, contra mim, eu luto contra as circunstâncias, mas eu tenho uma esperança em Cristo, porque eu aprendi que Ele me empodera. Vou usar essa palavra tão desgastada ultimamente, né? Mas é Ele quem empodera as pessoas. É Ele que dá poder. É Ele que dá vitória. Olha que coisa tremenda isso. O velho homem vai ficando para trás. E à medida que nós vamos andando na direção da vocação, do nosso chamado, para viver sim em boas obras, para viver sim em obras que agradem e glorifiquem o nosso Deus. Esta é a semente, queridos, ela gera algo novo. Marcos 16, 14, 19. Eu preciso que vocês olhem esse texto. Estes homens que andaram com Jesus, os discípulos, eles
foram alcançados por Cristo. E eles entenderam esse texto. Vai ser projetado lá? Amém. Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos. E diz ali, apareceu Jesus aos seus 11. Judas havia enforcado-se, né? Por isso são 11. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Às vezes nós temos, né? Ficamos meio dodói quando somos censurados, né? Jesus já chegou ali dizendo assim, pera lá, não chamei vocês para viver na incredulidade. O que aconteceu com vocês? E a dureza do coração deles, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Pode seguir no versículo? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Segue. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Pode seguir até o final. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados, como Jesus curava os enfermos. Segue. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E aí, o que os discípulos fizeram? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Estes homens que tiveram essa experiência de andar com Cristo, e nós podemos ter ela, mesmo que Jesus não esteja aqui, nós temos essa experiência com Cristo, bem-aventurados que não viram e creram, e têm provado o poder de Cristo em suas vidas, nós podemos viver nesse propósito, nessa direção. Andar de modo digno é avançar também na direção do propósito de Deus e manifestar a glória e o amor de Deus. Jesus não veio, não curou enfermos. Jesus não veio, não pôs em liberdade cativos, não deu vista aos cegos, não apregoou, né, o tempo de reconciliação, de relacionamento com Deus. Jesus fez tudo isso. Agora isso ficou para quem? Para mim e você. São estas obras, queridos, que fazem parte da nova vida. Onde é que está essa? Isso ficou no passado? Isso se perdeu? Queridos, Deus continua querendo nos levar assim. A palavra ali diz que enquanto eles faziam a vontade de Deus, faziam o que aprenderam, que lhes foi ensinado, a vocação deles ao andar, e partindo, diz o texto, Deus cooperava com eles. Você tem medo? Você está debaixo da mesma repreensão do Senhor Jesus. Não seja incrédulo. Ah, tem um enfermo lá. Chama o pastor. Por quê? Você não pode orar pelo enfermo? Você não é discípulo de Jesus? Não é cristão? Não é filho de Deus? Percebe? Eles entenderam a vocação deles, a identidade deles nova em Cristo. E eles viviam nessa dimensão. Isso é um movimento de igreja, queridos. É um movimento de justiça, bondade, santidade e fazer o bem. São coisas que acompanham a caminhada de todo o que é nascido de Deus. Todos nós. O apóstolo Tiago diz, texto muito interessante, ele fala que em Tiago 4,17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Forte isso, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. A gente sempre acha que quem erra, quem comete pecado é quem faz o mal. Mas o apóstolo Tiago está dizendo aqui que aquele que não faz o bem, se omite de fazer o bem, também está vivendo longe do propósito de Deus. Mas vamos voltar lá. O nosso chamado, queridos. Nosso chamado é tremendo. Em Cristo nós recebemos a graça de termos o Espírito dele. E agora nós podemos avançar. Por fim, para finalizar, neste domingo frio, em que você está sentado aí, dá uma mexidinha, né, uma estadinha aí para aquecer as mãos. Graças a Deus, o pastor está acabando. Por fim,
eu quero afirmar para vocês e mostrar biblicamente de que a maneira como você anda protege você. A maneira como você anda, se você anda de modo digno da sua vocação em Cristo, se você anda desta maneira agradável a Deus, eu quero dizer que isso é uma proteção sobre a sua vida. E vou mostrar isso em Efésios. Faz favor aí, meu amigo, meu irmão Stocker. Hoje eu vou usar o Stocker. Eu pedi para ele trazer aqui um colete balístico. Pode falar um pouquinho para nós desse colete aí? Tem microfone aqui, né? Pega lá para nós, Caleb, só para o pessoal poder ouvir ele. Como é que usa isso? Mostra para nós, Stocker. Dá para pôr, não? Isso aqui é para você, eu vou ilustrar bem para você não esquecer. Depois nós vamos para a palavra e você vai entender. Para que serve isso aí, Stocker? Isso aqui é para proteção, né? Protege. Protege o quê? Protege do perigo iminente que vem, né? Por exemplo, ele só não segura um tiro de fuzil, mas protege. Ele evita, digamos assim, atingir órgãos que poderia ser mortal, né? Mas foi criado para proteger tiro de outros tipos de munição, né? Quanto que ele pesa, mais ou menos? 5 quilos. 5 quilos. Então, Cara, na verdade, tem que estar bem fisicamente, né? Para poder subir morro. Mas, que nem dizer, a proteção vital é os órgãos, né? Você pode pegar tiro no ombro, se atravessar, ele vai, digamos assim, interromper que aquela munição atinja vários órgãos, né? Já aconteceu de policial em Criciúma, houve um assalto a banco, e aí ele foi atingido com um tiro de fuzil. Ele não faleceu, mas está vegetando até hoje. Porque deu várias paradas cardiorrespiratórias e ele acabou atingiu parte dos órgãos, tem que fazer cirurgia, mas infelizmente ele está acamado até hoje. Mas ele protege. Protege, é uma proteção. É uma né? proteção. Guarda Sim. o coração, guarda os órgãos vitais, pulmão, baço, fígado, Uma parte das costas também. parte das costas também. Protege. Só que você tem que caminhar um pouquinho. Obrigado. Colete balístico, né? Agora abra lá em Efésios 6. Só para você entender essa ilustração, hoje, isso aí representa o que antigamente os soldados romanos usavam, que era chamado de couraça, que era aquela couraça de metal que revestia justamente essas partes dos órgãos vitais, né? E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 14 de Efésios 6. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo está dizendo que esse colete, essa couraça, ele está olhando para um soldado romano e está usando isso como um exemplo. Ele está falando que essa couraça é couraça da... Ou seja, ele está dizendo que a sua justiça, que o seu modo de andar, percebe? Esta nova justiça em Cristo, este andar de modo digno, de uma maneira agradável, segundo a vontade de Deus, segundo a verdade que nós temos recebido em Cristo, protege, como uma couraça, protege o coração. O coração representa, né, o órgão, né, que na verdade o coração representa sede, né, do batimento da vida. Obviamente Paulo está falando de coisas espirituais aqui. Ele está dizendo que esta maneira de andarmos, por isso que ele fez toda aquela exortação antes para andarmos de modo digno, queridos, porque andar segundo
a vontade de Deus, entender que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela precisa fazer parte da nossa vida, nós precisamos começar a buscar esta nova justiça que Cristo nos dá. Essa nova maneira de pensar, de proceder, estes frutos e estas obras, estas boas obras. Isso tudo nos protege. Paulo, ele vê a igreja como um grande exército, queridos. Quando ele trabalha aqui essa ilustração do soldado romano e da panóplia, a panóplia é essa armadura romana, nós pregamos aqui sobre alguns elementos dela ao longo do mês de julho, ele está falando de um andar vitorioso e guardado. Ele olha e lembra que o exército romano, que na época, se arrogava como grande bastião da implantação da paz no mundo, a Pax Romana, já ouviram falar? Aqueles soldados, eles tinham todo este preparo, mas não só isso, eles andavam lado a lado, e eles avançavam num propósito claro. E o apóstolo Paulo diz que o propósito do nosso andar é levar o evangelho da paz. É o que está aqui em Efésios 6. Mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Porque os 5 quilos não são fáceis de aguentar. Andar em justiça, queridos, exige sim um fortalecimento diário no Senhor. Por isso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, a jejuar e a buscar a palavra de Deus. O Evangelho nos é trazido às nossas mãos. Nós precisamos nos fortalecer. E nós precisamos nos revestir dessa couraça que tem a ver com o andar novo. Se você continuar andando no velho, você está sujeito a ser atingido. Você tem, como às vezes a gente usa aqui numa linguagem mais nossa, você tem a sua vida a descoberto. Porque, queridos, os nossos erros têm consequências. As nossas escolhas são semeaduras. E a própria palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas quando nós semeamos para as coisas do Espírito e quando nós começamos a buscar esta nova justiça em Cristo, isto vai se tornando uma proteção. Percebe? Isso vai trazendo estabilidade à minha vida. Isso vai trazendo, Deus vai guardando a minha vida. Isso vai trazendo paz para dentro da minha casa. Porque agora o meu relacionamento com a minha esposa muda, com os meus filhos muda. Isso vai começando a trazer uma dimensão nova de relacionamentos. Lá fora também. Isso muda a minha visão, como eu vejo o outro. Porque eu já não vejo mais com olhos naturais, mas com os olhos do próprio Senhor Jesus. Vocês entenderam isso? Queridos, isso se chama andar em justiça. Nós somos chamados a isso. A viver uma vida nova, a produzir frutos novos, a produzir boas obras, a avançarmos como igreja, como um exército, gerando mudança, falando sim da paz de Deus, falando sim do amor de Deus, mas não só falando. O apóstolo João diz que, se você seguir aquele texto que nós lemos lá de 1 João capítulo 3, verso 7 em diante, ele vai dizer assim, ele fala de amor, que amor é algo essencial. É a grande obra na nossa vida. O grande fruto na nossa vida. E ele diz assim que se eu ver o meu irmão padecer fome, e eu não lhe der de comer, eu não o amo. Se eu fechar os olhos para a necessidade do meu irmão, que justiça é essa? Essa palavra é desafiadora, queridos. Ela é desafiadora. Quando Caim foi chamado por Deus e perguntado, onde está teu irmão, Abel? Caim vira para Deus e diz, o que eu tenho a ver com meu irmão? O que tenho eu com meu irmão? Nós temos responsabilidades. A nossa justiça é aquela que vai sendo produzida em nós por meio de obras de amor, de bondade.
E isso, queridos, é reflexo da nossa relação com Cristo. À medida que vamos nos relacionando com Jesus, aquilo que Ele é vai sendo infundido em nós. Olhem para Jesus. Eu quero dizer, para finalizar, conheçam a palavra de Deus. Leiam os evangelhos. Tem gente perdendo tempo no Velho Testamento sem conhecer o Senhor Jesus. O Velho Testamento é bom? É. Tem bons exemplos? Sim. É velha aliança, é a palavra de Deus? É. Não me entenda mal. Mas quantos cristãos não conhecem o andar de Cristo aqui? É a nossa referência. É o nosso Senhor. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos imitá-lo. Nós precisamos desejar a justiça dele em nossas vidas. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos preparar o nosso coração para a ceia. Mais do que nunca, queridos. Mais do que nunca. Nos tempos que estão para vir. Eu tenho insistido nisso. Porque Deus tem abalado as estruturas das nações. As coisas andam bem abaladas por aí. Nós, queridos, somos chamados a fazer a diferença nesse tempo. Você e eu, a igreja do Senhor. Deus quer capacitar a sua igreja. Esta palavra vem nessa direção, para nos levar a andar além da nossa mediocridade, do nosso mediano. Deus quer nos levar a mais. Amém?